Fala, galera Fênix, trouxe umas questõezinhas fantásticas como desculpa para a gente discutir temas relacionados às doenças relacionadas ao trabalho. Olha só que interessante, tema este que costuma aparecer em várias provas de concurso, tá? Isso aí tá no seu edital? Então fica de olho aqui e se prende a esses detalhes, a essas dicas, e a gente vai ler a questão com calma, né? Vou responder, vou passar para você muito além do gabarito, vou passar um resumão de conhecimento, né? Pegar como desculpa o tema abordado na questão e a gente aproveita e já faz um resumo sobre esse assunto. Fechou assim? Vamos começar com a nossa primeira questão. Olha o que a gente tem aqui, galera. Olha a nossa primeira questão. Médico, autor da obra De Morbis Artificio Diatriba, discorreu sobre as doenças em diversas profissões, revelando indícios de uma prática médica direcionada ao estabelecimento de diagnósticos de doenças ocupacionais. É considerado o pai da medicina do trabalho. Essa descrição refere-se a... Pessoal, eu escolhi essa questão, já vi outras questões nesse sentido, é uma questão mais rara de aparecer, mas é uma questão que eu acho muito importante trazer como introdução do tema. Quem é o pai da medicina do trabalho? Quem é que escreveu um livro sobre as doenças relacionadas ao trabalho? Foi esse camarada aqui. Você gostou para começar aqui do meu italiano? Você viu lá, eu lendo o nome do livro? O meu italiano capiche, galera. Você viu o esforço que eu fiz aqui para trazer? Pois é, por que eu tô falando aqui italiano, galera? Capiche, eu tô falando italiano porque foi um médico italiano, tá? Que escreveu esse livro. E olha só que interessante, pessoal. Ó, o trabalho influencia na saúde, né? Que arte exerce? Pessoal, esse negócio aí de que arte exerce é algo que se falava antigamente. Você não perguntava assim, você trabalha com o quê? Você perguntava assim, que arte você exerce? Isso significava a mesma coisa de falar, você trabalha com o quê? Qual é a sua profissão? Era a mesma pergunta. E essa pergunta aí, pessoal, é uma pergunta que antigamente, quando ela começou a ser questionada no âmbito aí da saúde do trabalhador, a gente tem o grande pai da medicina do trabalho, que é esse rapaz aqui, ó. Que em 1700 o Bernardino Ramazzini, né, escreveu esse livro aqui, ó, De Morbis Artificium Diatriba, tá? Ele é considerado, pessoal, o pai da medicina do trabalho, tá? Inclusive, vocês conseguem acessar, ó, o livro dele traduzido, que se chama As Doenças dos Trabalhadores, né, que foi um livro publicado pela Fundacentro. Tá? Isso aqui é, inclusive, a capa do livro, né, que foi publicado e traduzido pela Fundacentro. Muito interessante o livro você consegue baixar na internet, tá? Então, nossa primeira questão aqui está o Bernardino Ramazzini como resposta. Ele é o pai da medicina do trabalho e como a gente está falando de doenças relacionadas ao trabalho, nada melhor do que abrir essa discussão com quem? Com o pai da medicina do trabalho, que escreveu o livro As Doenças dos Trabalhadores, tá? Primeira questão, questão direta, questão para introduzir o tema, tá? Então, é uma forma da gente conseguir revisar esse temazinho aí. Agora, pessoal, o negócio vai começar a chegar mais próximo daquele tema coração de doenças relacionadas ao trabalho. Vamos lá. Questão número 2. A diferença principal entre a doença profissional e doença do trabalho reside no fato de que... Aí ele traz aqui nas alternativas A, B, C, D, E, né? Qual seria essa diferença entre o termo doença profissional e doença do trabalho? Questãozinha da FGV 2024, recente, tá, pessoal? Professora, doença profissional, doença do trabalho, não é a mesma coisa, não? Não, pessoal, não é a mesma coisa, não. Você encontra essa diferença na Lei 8.213, tá? Que é a lei que trata dos benefícios previdenciários. É a lei que, inclusive, trata do conceito de acidente de trabalho no âmbito aí da Previdência Social, né? É a lei que prevê também a emissão da nossa famosa CAT, a comunicação de acidente de trabalho. Tá tudo isso aí nessa lei, tá? E nessa lei ele fala de algumas equiparações ao termo acidente de trabalho. Ele fala, inclusive, que as doenças que têm relação com o trabalho, eles podem ser equiparadas e consideradas como acidente de trabalho para fins de emissão de CAT.
tá? Então, a doença do trabalho, né, a doença relacionada ao trabalho, ela pode ser equiparada a um acidente de trabalho. Fechou? Quando a gente fala de acidente de trabalho, muita gente pensa só no acidente típico. Aquela pessoa caiu lá de cima, né, caiu daquela plataforma lá, né, e aí fraturou um braço, aconteceu alguma coisa com ela. Mas as doenças também são consideradas como acidente de trabalho quando a gente considera a definição dessa legislação. Fechou, pessoal? E nessa legislação ainda existe essa diferenciação dos termos doença profissional e doença do trabalho, tá? Que é isso que eu vou trazer aqui para vocês. Olha só. A doença profissional, e aí eu vou trazer exatamente o texto que está lá na Lei 8.213, tá, pessoal? É aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Dica da Fênix. Profissional peculiar. Profissional peculiar. Se eu sou profissional naquilo, galera, qual é a minha peculiaridade? É aquilo em que eu sou profissional. Então, se é profissional, é peculiar. PP, profissional peculiar. Fechou? Então, ó, quando tiver essa palavrinha, já sabe que está relacionada à doença profissional. Começa a entender o conceito geral e já pega algumas palavras-chave, porque você acerta com essa palavra-chave. Então, olha aqui, ó. Doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Eu tenho um trabalhador que trabalha em mina de carvão e ele desenvolveu a antracose pulmonar. A antracose pulmonar desse trabalhador se deve a quê? Aquela exposição da atividade, né, que é peculiar àquela atividade. Se ele está trabalhando em mina de carvão, ele tem exposição à poeira de carvão. É peculiar, é doença profissional, tá? Então, ó, fechou esse conceito aí, fica mais tranquilo. Até porque se você souber um, você já acerta a questão, provavelmente por conta do outro, né? Então, pessoal, a doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Então, a doença do trabalho tem que ter uma relação direta com o trabalho, tá? Então, ó, se relaciona diretamente com o trabalho, mas não se deve a uma situação peculiar a determinada atividade. Se deve ao quê? Se deve a condições especiais em que o trabalho é realizado, tá? Uma doença do trabalho, professora. Eu tenho um caso, uma secretária que trabalhava em uma empresa metalúrgica, tá? E aí, o setor administrativo dela ficava no meio da fábrica. A secretária começou a ter perda auditiva. Tem a ver com a pessoa ser secretária, né? Ela fica lá sentada na frente da mesa do presidente, né? Marcando reunião, conversando com as pessoas, permitindo que a pessoa entre ou não entre, fazendo todo aquele social lá no balcão de entrada. Tem a ver ela ter perda auditiva induzida por ruído, ainda mais? Pessoal, não tem muito a ver com a profissão. Então, não tem como ser uma doença profissional, porque não é peculiar a profissão de secretária, né, começar a ter perda auditiva. Fechou? Ah, professora, e por que ela teve a perda auditiva? Por conta de, em função de condições especiais em que o trabalho dela era realizado. O que é que acontecia? Ela, toda vez que tinha que sair daquele ambiente de trabalho lá, que ela estava lá no escritório, ela passava pelo meio da fábrica e, ó, barulho das máquinas. Mas isso tinha a ver com ela ser secretária? Não, tinha a ver porque o setor dela ficava lá no meio da fábrica. Tá? Então, as condições de trabalho dela, ela tinha que ficar passando. Ela saía, dava um recado, né, que o presidente mandou para uma pessoa. Ela voltava daqui a pouco para o setor. Daqui a pouco ela saía de novo. Não usava protetor, porque o pessoal não se atentava muito para o tipo de atividade que ela fazia lá no trabalho dela. Ela sempre passava no meio da fábrica. Começou, ó, por conta de condições especiais em que o trabalho dela era realizado, ela começou a ter perda auditiva. Doença do trabalho. Fechou? São esses conceitos aí que a gente precisa saber. No geral, pessoal, sabendo as palavras-chave, você acerta a questão, tá? Então, voltando aqui, ó, bora para a questão, ó. Ele fala na letra A. A doença profissional é aquela adquirida pelo trabalhador fora do ambiente de trabalho, enquanto a doença do trabalho é aquela ocorrida durante a realização das atividades. Não tem a ver com o local, tá? Letra B, ó. A doença profissional é adquirida pelo trabalhador quando da realização de atividade, meio de seu trabalho, enquanto que a doença do trabalho é aquela adquirida durante exercício de atividade e fim. Tem nada a ver com isso. A doença profissional é aquela que pode ser adquirida exercendo atividade de trabalho, lazer ou cultural. Nada a ver, né, gente?
A doença profissional é adquirida pelo trabalhador que está formalmente vinculado à empresa. Não tem nada a ver com o contrato, né, o tipo de contrato de trabalho. A letra E. A doença profissional é desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar. Se é profissional, é peculiar, tá? A determinada atividade, enquanto que a doença do trabalho é desencadeada em função de condições, né? E aí lá na lei ele traz condições especiais, tá? Em que o trabalho é realizado. Fechou? Bem tranquila a questão se você souber as palavras-chave e se você focar na dica de Fênix de P, profissional, P de peculiar, tá? Que essa aqui é a palavra-chave que a gente consegue geralmente localizar nas alternativas. Terceira questão, já botei a foto aqui, meu Deus do céu. Já adiantei a resposta, gente. Vamos lá, vamos para a terceira questão, ó. As doenças do trabalho referem-se a um conjunto de danos ou agravos que incidem sobre a saúde dos trabalhadores causados, desencadeados ou agravados por fatores de risco presentes nos locais de trabalho. Acerca desse tema, julgue o item subsequente. Então, até aqui, pessoal, não era para falar nada, tá? Se aqui ele estava dando uma afirmação, a gente não precisava nem avaliar nada aqui. Aí ele vai falar agora a afirmativa que a gente precisa saber se é certo ou errado. A exposição a fibras de asbesto. Pessoal, o que é asbesto? Asbesto é a mesma coisa que amianto, tá? Já adianto para vocês, pode vir asbesto, pode vir amianto, pode vir fibrocimento, pode vir cimento amianto, né? Eles misturam aí esses termos, tá? Então, asbesto, vamos lá. A exposição a fibras de asbesto, além de causar a asbestose, pode provocar o surgimento de alterações pleurais benignas, câncer de pulmão e mesoteliomas malignos que podem acometer a pleura, o pericárdio e o peritônio. E aí, certo ou errado? Vamos aprender agora, pessoal, porque, ó, exposição a asbesto, amianto, né? Asbesto ou amianto, tá? É algo que é muito cobrado. Aí, então, isso aí, pessoal, dispara em todas as bancas, tá? Então, isso aqui é algo que a gente tem que saber, né? Até porque existiu todo um movimento, inclusive, de legislação para proteger essa exposição, né, a essas fibras, né, tão danosas ao organismo dos trabalhadores. E aí a gente vai para nossa revisão sobre pneumoconiose devido ao asbesto, né? E aí, ó, tem aqui a asbestose, que foi comentada também ali na questão, né? E há outras fibras minerais, mas aqui basicamente, pessoal, a gente vai falar sobre asbesto, tá? Então, ó, causada pela inalação de fibras de asbesto ou amianto ou fibrocimento, mas eu já adianto que eu também já vi, né, outras questões falar de cimento amianto. E aí você leva pela mesma, né, linha, tá? Principal fonte de exposição, pessoal. O asbesto ele é considerado como carcinogênico humano, confirmado pelo grupo A1. Então, ó, causa câncer, tá? Já começa a desconfiar, porque a questão falou lá de câncer também, não foi? Olha aqui, a questão falou de câncer de pulmão. Se eu tô falando de fibra, de uma pneumoconiose, respirei, vai para onde, minha gente? Não tem muito que raciocinar, não. Respirei, vai para onde? Vai para o pulmão. Falei que era carcinogênico. Imagina, será que causa câncer de pulmão, professora? Né? Já vá tirando suas conclusões aí, que vou chegar lá. Ocupações de risco. Trabalhadores em mineração e transformação de asbesto, né? E aí, que tipos de trabalhos seriam esses, professora? Fabricação de produtos cimento amianto, né? Outra palavrinha que eu falei para vocês que aparece. Materiais de fricção, tecidos de incombustíveis com amianto, juntas e graxetas, deve ser graxetas, né, pessoal? Papéis e papelões especiais, consumo de produtos contendo asbesto. E aqui, pessoal, quando a gente fala de uma doença como asbestose, seria uma doença em que eu preciso ter essa exposição. Essa exposição ao amianto é necessária para a pessoa desenvolver a asbestose, né? Até porque o nome já puxa o fator de risco, né? Vamos combinar, tá? Então, grupo 1 da classificação de Schilling. O quadro clínico, pessoal, para a gente entender, ó. O quadro clínico, né, devido a essa exposição ao asbesto,
pode causar dispneia, o esforço, que seria o quê? Uma falta de ar, né? Porque se a gente tá falando, pessoal, ó, a gente tá falando de uma exposição a algo que eu vou inalar essas fibras, tá? Então, se eu vou inalar essas fibras, ela vai pro meu sistema respiratório, o que é que a gente imagina que possa acontecer, que vai bagunçar esse meu sistema respiratório? Falta de ar, dispneia, tá? É uma dispneia, pessoal, que isso aqui, pessoal, leva um tempinho para acontecer, tá? Então, é uma dispneia que ela inicia, ó, no esforço. Eu faço algum esforço, levanto uma cadeira, levanto uma caixa e já começo a cansar, tá? Isso aí, ao decorrer, com a avançada doença, a pessoa começa a ter dispneia, inclusive, ó, paradinho no repouso, tá? Mas aqui, né, a fase mais inicial. O que é que pode apresentar também no caso dessas pessoas, pessoal? Na ausculta pulmonar desse indivíduo, aqui a gente ouve crepitações, tá? Nas bases e também tem o próprio, ó, baqueteamento digital. O que é isso, professora? Baqueteamento digital é o que vocês estão visualizando aqui, ó, na mãozinha desse rapaz, que é mais fácil da gente visualizar quando coloca esse dedo de lado, tá? Isso aqui, pessoal, inclusive foi uma foto autorizada por uma pessoa, né? Que apareceu lá no consultório, que é uma pessoa que tem essa característica aí, tá? Do baqueteamento digital, que seria um edema bulboso, tá? Uniforme dos tecidos moles, que a gente tá falando aqui, ó, que afeta a falange distal, que é essa ponta aqui do dedo, né? Como subsequente é o quê? Uma perda de ângulo normal, tá? Entre a unha e o leito ungueal. O leito ungueal aqui, ó, e a unha ela vai, ó, curvando, tá? Então, ó, essa pessoa ela fica com essa característica aí. Outras doenças associadas aqui, ó, pulei um trecho. Tempo de latência, né? Quanto tempo demora, professora? A pessoa teve exposição, quanto tempo demora para ela evoluir a ter realmente a tal dessa asbestose, dessa pneumoconiose devido à exposição ao asbesto? Ó, tempo de latência é longo, ó. Geralmente ele é superior a 10 anos. Então não é assim, ó, entrei agora na fábrica, amanhã já estou com a pneumoconiose devido ao asbesto. Não é assim que acontece. Tempo de exposição é longo, tá? É um tempo de exposição longo. Outras doenças associadas ao asbesto. Mais prevalente, pessoal, é o espessamento pleural, que já é uma alteração de onde? Da pleura. Se eu estou falando de espessamento pleural, estou falando de alteração da pleura, tá? Isso já tem lá na questão. Na forma de placas ou espessamento pleural difuso. Ele fala também, pessoal, ó, que o câncer de pulmão, ele pode ser uma complicação relativamente frequente na evolução da asbestose. Então, a asbestose, ela pode evoluir com o câncer de pulmão. E aqui, como complicação. O mesotelioma de pleura e peritônio são fortemente associados ao asbesto, mas não parece ter qualquer ligação fisiopatológica com a asbestose, tá? Mas já falou aqui, né, que pode aparecer também. Radiografia de tórax padrão OIT. Presença de opacidades irregulares, predominando nos campos inferiores. Com frequência é observado também, ó, placas pleurais associadas. Voltando lá para o que a questão está pedindo, pessoal, ó. Ele fala assim, ó. A exposição a fibras de asbesto, além de causar asbestose, pode provocar o surgimento de alterações pleurais benignas. Pode, né? Inclusive falou lá do espessamento. Câncer de pulmão também, que a gente viu que ele era carcinogênico, né? Mesoteliomas malignos, sim, os mesoteliomas, tá? Que podem acometer pleura, pericárdio, peritônio, tá? Quando a gente fala dos mesoteliomas, a gente está falando aí de qualquer acometimento, tá? Quando a gente está falando aí dessas regiões aí onde existe esses acometimentos do... Aqui, inclusive, pessoal, ó, aqui, inclusive, na questão, ó, no slide que eu trouxe para vocês, ó, ele fala de mesoteliomas da pleura e peritônio, tá? Mas também tem do pericárdio, tá? É um slide, inclusive, que eu guardo mais especificamente para falar na aula de câncer relacionado ao trabalho, porque tem uma parte que a gente fala só dos mesoteliomas, e aí a gente vai explicar cada uma das camadas que podem ser acometidas, e quando falar de mesotelioma, é uma palavra-chave que você tem que associar a exposição ao asbesto, tá? Então, ó, pensando em asbesto, o que é que a gente vai pensar em palavra-chave? Eu tenho que memorizar, professora, aqueles 4 nomezinhos lá, alternativos, que pode aparecer na questão, tá? Então, ele pode aparecer na questão fibrocimento, pode aparecer na questão asbesto, amianto ou cimento amianto,
né? São essas 4 palavrinhas que podem aparecer. O que mais, professora, que pode aparecer associado a essa questão? Asbesto, pessoal, asbestose, tá? A exposição ao asbesto causa uma pneumoconiose importante, significativa, que demora mais a evoluir. O que mais, professora, eu preciso lembrar? O câncer de pulmão, né? A gente já viu que é uma substância cancerígena. O que mais pode estar associado, pessoal? Quando eu penso em asbesto, pleura, pode ser afetada de forma benigna, ou eu posso pensar também, né, de outras situações aí, que aí já é mais complicada, quando evolui para o mesotelioma, tá? Então isso também pode ser decorrente da exposição ao asbesto, como a gente já viu aí nos slides. Então, pessoal, aqui a gente fecha, tá? Todas essas palavras-chave que podem vir associadas à exposição ao asbesto, tá? Baqueteamento digital é algo que eu coloquei aqui, mas não é tão comum cair em prova e geralmente, mesmo quando ele coloca esse acometimento, que não é um acometimento assim característico só de exposição ao asbesto, então isso aqui não é algo que vai definir a sua resposta. O que vai definir sua resposta é tentar fazer, né, tentar juntar todas essas outras palavras-chave relacionadas a esse contexto de trabalho, tá? Então, a gente fica aqui, tudo que ele falou aí, nessa afirmativa aí, está correta. Fechou? Passando aqui, Fulano, 55 anos de idade, trabalhando há 20 anos como operador de áudio, em consulta ao otorrinolaringologista, queixa-se de não estar ouvindo bem sobre a perda auditiva induzida por ruído, né? Que aí também é chamada de PAIR, e fala que é correto afirmar que. Então, pessoal, em relação a PAIR, né, que é a perda auditiva induzida por ruído, ele quer saber, né, que o que é que a gente fala em relação a esse contexto de doença que está correto. Pessoal, toda vez que for fazer alguma questão de prova, por favor, circula essas palavras, tá? Tá falando lá, é correto, é incorreto, exceção. Você, por favor, circula isso. Por quê? Porque por mais que você preste atenção na hora que você dá a primeira leitura, quando você volta muitas vezes para revisar, ou quando você termina de ler as alternativas e volta para o enunciado, você já misturou, já confundiu, já nem lembra mais o que é que ele pediu. Então, aqui ele pede a afirmativa correta, tá? Então, você precisa fazer isso na sua prova e vai ajudar bastante se você fizer, né, esse círculozinho aí. Às vezes vem até em letras garrafais, né? Mas faça esse círculo que isso aí vai lhe ajudar. Tô falando por experiência própria. E aí, pessoal, a gente tem que entender que PAIR ou PAIN-PSE é o quê? PAIR é a perda auditiva induzida por ruído. PAIN-PSE é um nome que é muito mais utilizado atualmente, até no contexto da NR7, tá, pessoal? Então, é a perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados. Olha que nome bonito, elevados. Professora, eu gostei mais do outro, tá? Você gostou mais do outro, mas isso aqui tá mais atual, tá? E tá na NR7. As questões até hoje abordam esse termo aqui, tá, pessoal? Inclusive, essa questão aqui mesmo é 2024. Então, é algo que você, né, a gente sempre fala, PAIN ou PAIN-PSE, porque pode vir, né, pode vir descrito de uma forma na questão ou de outra forma, e aí você sabe que é a mesma coisa que eles estão falando aqui, só questão de termo mais atualizado do que outro. Fechou? O que é que a gente precisa saber em relação a PAIR? Tem uma série de coisas, tá, pessoal, que a gente precisa saber. Eu vou fazer só uma revisão aqui geral, trazendo alguns resumos de pontos básicos, práticos, que a gente precisa saber. Nessa revisãozinha, eu não trouxe a parte de audiometria, tá? Que é outra coisa que também é importante a gente saber em relação a como fazer o diagnóstico de uma perda auditiva induzida por níveis elevados de pressão sonora, por níveis de pressão sonora elevados, tá? Essa ordem dos fatores não altera a perda auditiva. Então, pessoal, aqui eu só trouxe alguns pontos para a gente poder revisar, né, de forma assim, passando muito por cima, né, de tudo aquilo que é palavra-chave relacionada a esse contexto de perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados. Fechou? Então vamos lá aqui para os slides para você entender. Primeiro ponto que a gente precisa saber, quando eu falo de perda auditiva, as pessoas só pensam em sintomas auditivos. Não só tem a ver com sintoma auditivo. Tira isso da sua cabeça, tá? Eu tenho,
Como sintomas auditivos, a perda auditiva em si, né? Até porque o nome é esse, perda auditiva. A dificuldade de compreensão da fala, a depender do nível dessa perda, tá? Muitas vezes a pessoa já apresenta um nível de perda que ainda não compromete a audição, aqui a compreensão da fala. Também pode ter, pessoal, o zumbido, intolerância a sons intensos, que também vai depender da evolução do quadro, tá? Mas lembrar que a gente também tem sintomas extraauditivos, tá? E aí o que é que a gente pode ter de sintomas extraauditivos? Cefaleia, irritabilidade, tontura, hipertensão arterial, distúrbios gastrointestinais e também alterações do sono e alterações psicoafetivas, entre outras alterações, tá, pessoal? A exposição, pessoal, geralmente seria o quê? Um ruído maior do que 85 decibéis no período aí de trabalho de 8 horas. Existe uma tabela específica no anexo 1 da NR15 que traz todos os níveis de tolerância em relação à exposição a ruído contínuo, tá? E a gente tem depois outra descrição mais adiante, né, no próximo anexo, falando sobre a exposição ao ruído de impacto, tá? E ele fala lá qual o limite de tolerância, né? Mas no geral, as questões costumam trazer o quê? Costumam trazer um trabalho no período de 8 horas, tá? Então, pelo menos esse daí você precisa saber. Fechou? E aí a gente vai lá, ó. Local de acometimento. A perda auditiva induzida por ruído acomete que local? O ouvido, pessoal, interno, tá? Ouvido interno. E aí, lá no ouvido interno, a gente vai ter que lembrar de células ciliadas do órgão de Corti, ou corte, tá? E essa perda, pessoal, ó, uma característica aqui dela, ela é irreversível. Professora, não tem cura, não tem como tratar, não tem como tratar. O que você pode fazer é o seguinte: já evoluiu com perda, vamos afastar esse trabalhador aqui da exposição para essa perda não piorar. Então, você suspende a exposição para essa pessoa não ter uma progressão da perda, mas não tem como curar essa perda. O que perdeu até ali vai ficar perdido até ali mesmo, tá? Ah, professora, e se ele teve uma perda, mesmo se eu suspender a exposição, ele continua, aquele negócio tem chance de evoluir? Não, não tem chance de evoluir. Suspendeu a exposição, para ali. Tá? Para ali. A não ser que a pessoa tenha alguma outra condição que também pode evoluir com perda auditiva, aí já é outros 500, mas aí já não seria perda auditiva induzida por ruído, mas sim por outras condições, né, de comorbidades dessa pessoa, tá? Então, perda auditiva induzida por ruído é irreversível, suspende a exposição, ela não progride, tá? Ela não progride. A perda, pessoal, ó, costuma ser maior nos primeiros 10 a 15 anos, tendendo a reduzir com a piora dos limiares auditivos, né? E aí ela começa a evoluir de forma mais lenta, né? Até porque, né, se tá aqui, ó, perdendo já nesse tempo todo, não vai nem restar muita coisa mais para essa pessoa, né, perder. Vamos lá, pessoal, ó, resumão agora com palavras-chave sobre perda auditiva induzida por ruído, tá? Acomete o ouvido interno, ocorre degeneração das células ciliadas do órgão de Corti, o corte. A perda auditiva é do tipo neurosensorial, isso aqui é importantíssimo, esse aqui é o tipo de perda, tá, dela. Geralmente ela é, ó, bilateral, mas ela pode ser unilateral. Então, ó, tem questões que enganam você falando o seguinte: ah, não, a perda auditiva ela tem que ser bilateral. Não, geralmente ela é bilateral, mas ela pode ser unilateral também. Então, não é isso que vai fechar o diagnóstico, tá? Geralmente ela não produz perda maior do que 40 decibéis nas frequências baixas e maior do que 75 nas altas. A perda auditiva, ela é, pessoal, ó, irreversível. Não há tratamento e recomenda-se a reabilitação a depender do nível de perda auditiva, né? Se é uma pessoa que já tem dificuldade de compreensão de fala, né, já evoluiu mais um pouco essa perda, aí a gente tem que pensar em outras estratégias de adaptação. A progressão, ela cessa com o fim da exposição ao ruído intenso, falei para vocês. A perda, ela tem seu início e predomínio nas frequências de 3, 4 ou 6 kHz, que na questão pode vir também 3.000, 4.000 ou 6.000 Hz, tá? Até porque o quilo é os 1.000, são os 1.000, né, pessoal? É os 1.000, é ótimo. O quilo, pessoal, seria essa multiplicação aí por 1.000, né? Então, ó, 3.000, 4.000, 6.000 Hz, que é o mesmo que dizer 3, 4 ou 6 kHz. Fechou?
Pode haver ainda, ó, sintomas auditivos e extra-auditivos. Já, ó, resumão aqui, ó, foi muito além da questão, tá? Para você aprender mais sobre esse assunto. Ó, fulano, 55 anos de idade e tal, sobre a perda auditiva induzida por ruído, é correto afirmar, ó o que tá na letra A, é sempre neurosensorial. É isso, sempre neurosensorial. Aí a pessoa com medo, ai meu Deus do céu, sempre, nunca tenha medo, não marque porque tá errado, não sabe o assunto, vai errar com medo de um termo. Ela é neurosensorial, tá pessoal? Ela é neurosensorial. Aí ele coloca aqui, ó, pode ser neurosensorial de condição, não, ou de condução, não, tá? Se for de condução já é outro tipo de perda, não é decorrente da exposição ao ruído. Ela é reversível, não, ela é irreversível, né pessoal? Aqui, ó. Caracteriza-se pelo aparecimento de modo súbito da acuidade auditiva, aparecimento da acuidade ou aparecimento da perda auditiva, né? Porque a acuidade auditiva é a capacidade que eu tenho de ouvir, né? Aparecimento de modo súbito da acuidade auditiva, estranha, a frase ficou super estranha, nem faz muito sentido, tá? Então aqui também é, ó, incorreto, tá? Fechou aqui. A gente vai fechar essas 4 primeiras questões nesse bloco, mas a gente continua estudando as doenças relacionadas ao trabalho. Até daqui a pouco.